A gente vai continuar com a análise do Teorema Pi, que está no capítulo 7 do Fox, e hoje a gente vai resolver um exercício, então, do Teorema Pi de Buckingham. Tá? A ideia, então, é resolver um exercício numérico, mas para isso a gente vai rever o que é o Teorema Pi, quais são os passos do Teorema Pi de Buckingham. Então, passo 1, listar os N parâmetros dimensionais envolvidos. Passo 2, selecionar um conjunto de dimensões fundamentais, ou seja, escolher se vai trabalhar com massa, comprimento, temperatura e tempo, ou força, comprimento, temperatura e tempo. Passo 3, listar as dimensões de todos os parâmetros em termos das dimensões primárias. O passo 4, selecionar da lista um conjunto de R parâmetros dimensionais que inclua todas as dimensões primárias. E o passo 5, em poucas palavras, formar os grupos adimensionais. E o passo 6, certificar de que cada grupo obtido é de fato adimensional. Então, o exemplo, vou fazer o exercício 7.7, tá, da 9ª edição do Fox. Ele fala o seguinte, experiências mostram que a queda de pressão por escoamento através de uma placa de orifício de diâmetro dzinho montada em um trecho de tubo de diâmetro dzão pode ser expressa como sendo função de 5 parâmetros. Então, densidade, viscosidade, velocidade média, diâmetro menor, e diâmetro maior. Organizar alguns dados experimentais e obter os parâmetros adimensionais resultantes. Então, aqui eu coloquei uma imagem que mostra o que é a placa de orifício. A placa de orifício é um medidor de vazão. A vazão é uma grandeza de medição indireta. A gente nunca consegue medir a vazão. A gente mede outras grandezas e com isso a gente determina a vazão. Então, o exemplo mais simples é medir o volume e dividir pelo tempo. Aí a gente tem a vazão volumétrica. Tá? Mas um dispositivo comercial industrial utilizado para medição da vazão é a placa de orifício. Então, aqui tem o que é a placa de orifício. Então, um disco com um diâmetro menor que o diâmetro da tubulação que é inserido na tubulação. Então, o escoamento estava vindo aqui com uma determinada velocidade, tá? Então, quando a gente coloca a placa de orifício, a gente provoca uma variação de pressão. Por quê? Porque a gente está alterando o diâmetro. Com isso, pela equação de conservação da massa, a gente percebe que a velocidade ela varia também. Se a gente está diminuindo a seção, a gente aumenta a velocidade. Tá, então, se a gente aplicar a equação de Bernoulli, uma variação de velocidade vai dar uma variação de pressão. Então, a medição dessa variação de pressão faz com que a gente consiga determinar qual que é a velocidade pela aplicação da equação de Bernoulli. Então, vamos resolver o problema, que ele quer que a gente aplique o teorema Pi de Buckingham para organizar os dados experimentais, tá? A queda de pressão como função desses 5 parâmetros. Então, passo 1, listar todos os N parâmetros dimensionais envolvidos. Então, no vídeo anterior, que eu só citei quais eram esses passos, porque fica mais difícil a gente fazer isso se não tem um exemplo para ser resolvido junto. Tá? Então, listar os N parâmetros dimensionais envolvidos. Então, nesse caso, a queda de pressão é uma função da densidade, viscosidade, velocidade, diâmetro da placa e diâmetro da tubulação. Então, nesse caso, nós temos N igual a 6, tá? Porque a queda de pressão entra também como um dos parâmetros envolvidos. Esse passo ele parece simples, mas na verdade ele é um dos passos mais importantes que a gente tem no Teorema Pi. Por quê? Primeiro, que se a gente deixar de lado algum parâmetro importante, a nossa análise toda fica comprometida. A gente não pode, por exemplo, deixar de considerar a velocidade média do escoamento, e aí quando a gente fosse organizar os nossos resultados, a velocidade não entraria e os resultados não seriam corretos, tá? Então, esse é um dos passos muito importantes. Então, no caso desse exemplo, tá, desse exercício, ele fala quais são os parâmetros dimensionais envolvidos, mas na vida prática, na vida real, a gente tem que ter um conhecimento do fenômeno, do processo que está envolvido ali naquele problema, para a gente conseguir identificar claramente quais são esses parâmetros. E uma regra aqui é mais ou menos assim, se a gente tem dúvida se o parâmetro deve entrar ou não, a gente coloca, porque é mais fácil depois a análise experimental mostrar que esse parâmetro não influenciava, do que a gente deixar de considerar e os nossos resultados não serem fiéis ao que a gente precisa. Tá? Então, no nosso caso aqui, N é igual a 6. Delta P, ρ, μ, velocidade média, diâmetro e diâmetro.
Bom, passo 2 é selecionar um conjunto de dimensões fundamentais. Então, basicamente, a gente vai escolher se trabalha com massa, comprimento, temperatura e tempo, ou força, comprimento, temperatura e tempo. Tá? Lá no capítulo 1, a gente viu que para definir um sistema de unidades, a gente consegue trabalhar com 4 dimensões fundamentais. Tá? Então, o sistema internacional ele trabalha com massa, comprimento, tempo e temperatura. O sistema gravitacional britânico ele trabalha com força, comprimento, tempo e temperatura. Então, basicamente, passo 2 é escolher se a gente vai trabalhar com as dimensões escritas no sistema internacional ou no sistema gravitacional britânico. Eu sempre prefiro trabalhar com o sistema internacional. O passo 3 é listar as dimensões de todos os parâmetros em termos das dimensões primárias. Tá? Então, se a análise dimensional, a gente quer transformar os parâmetros em um conjunto de parâmetros adimensionais, a gente precisa saber colocar as dimensões desses parâmetros. Então, no caso aqui, quais que a gente tem? Tá? Queda de pressão, densidade, viscosidade, velocidade, diâmetro e diâmetro. Então, vamos pelos mais fáceis. Tá? Diâmetro tem dimensão de comprimento, então L. Tem que tomar muito cuidado porque aqui é dimensão, não é unidade. Então, a dimensão de comprimento é L, não é metro, isso é unidade, então L. Velocidade é distância por tempo, então LT menos 1. A viscosidade, a gente viu lá quando estava vendo as propriedades, a gente sempre pega e define qual que é a dimensão, a unidade daquela grandeza nova que a gente está trabalhando. Então, quando a gente viu a viscosidade, a gente viu que a unidade dela no sistema internacional era quilograma dividido por metro vezes segundo, ou massa dividido por comprimento vezes tempo. A densidade, a gente pode ver pela definição, o que é densidade? É massa sobre volume, então M, L é menos 3. Aí, às vezes, tem um que a gente não sabe direito qual que é a unidade dele. Então, por exemplo, pressão. Tá? Aí a gente vai tentando trabalhar mesmo. O que é pressão? A unidade de pressão vai ser a mesma de queda de variação de pressão. Então, vai ser força por unidade de área. Tá, mas o que é força? A massa vezes aceleração. Então, vai ser aqui, ó, M, L, T a menos 2, dividido por L ao quadrado. Então, M, L é menos 1, T é menos 2. E assim a gente vai achando todos os outros que a gente precisa. Então, nesse caso, são esses 6. O passo 4 é selecionar da lista um conjunto de R parâmetros dimensionais que inclua todas as dimensões primárias. Então, a primeira coisa, a gente tem que saber quanto vale esse R. Tá? Qual que é a regra geral? Bom, existiam 4 possíveis dimensões fundamentais. Tá? Massa, comprimento, tempo e temperatura. Desses 4, quantos a gente usou para escrever as dimensões de todos esses aqui? Massa, comprimento e tempo. Tá? Então, foram 3. Então, o nosso R, que é o número de parâmetros dimensionais que a gente vai escolher, vai ser igual a 3. Então, R é o número de dimensões fundamentais que a gente utilizou para escrever as dimensões de todos os parâmetros. Tá? Bom, e aí, esses R parâmetros dimensionais, a gente tem algumas regrinhas para poder escolher. Tá? Quais seriam essas regras? Bom, a primeira regra é essa que está escrita aqui. Eles têm que incluir todas as dimensões primárias. Tá? Então, no conjunto, no nosso caso aqui, os 3 parâmetros que a gente vai escolher, tá? Eles têm que englobar tanto massa, como comprimento, como tempo. Então, por exemplo, eu não poderia escolher velocidade, diâmetro e diâmetro por essa regra, porque quando eu escolho esses 3 aqui, a massa não está incluída. Mas, por exemplo, se eu colocasse a viscosidade, que já tem massa, comprimento e tempo, por essa regra, eu poderia escolher quaisquer outras duas. Tá? Bom, mas essa é a primeira regra. Qual que é a segunda regra? Um parâmetro não pode ser múltiplo do outro. Tá? O que é um parâmetro ser múltiplo do outro? A dimensão de um, se eu elevá-la a um expoente qualquer, eu não posso chegar no outro. Tá? Então, por exemplo, eu não poderia escolher ao mesmo tempo os 2 diâmetros, porque os 2 têm a mesma dimensão. Tá? Então, L e L não poderia ser. E uma terceira, que na verdade não é bem uma regra, tá? É mais uma sugestão, é a seguinte: quando a gente fala que a queda de pressão depende de todos esses aqui, eu não coloco a queda de pressão como um dos parâmetros que eu estou escolhendo agora. Tá? Por quê?
Porque esses parâmetros que eu estou escolhendo agora são o que a gente chama de parâmetros repetentes. Eles vão se repetir em todos os grupos adimensionais que a gente vai formar. Então, se eu quero isolar a influência dele, ele não pode aparecer em todos. Tá? Vai ficar mais claro daqui a pouco, mas a princípio a regra é essa. Então, a gente tem uma sugestão aqui que sempre é adequada. Tá? Então, para escolher esses parâmetros, a gente escolhe uma propriedade, uma velocidade e uma dimensão. Por que a gente pega isso? Bom, porque se a gente escolhe uma propriedade, uma velocidade e uma dimensão, a princípio a gente já consegue obedecer às regras anteriores. Por exemplo, propriedade. A propriedade costuma ser uma função da massa. A velocidade, e quando a gente fala aqui de velocidade, não necessariamente é uma velocidade, tá? É uma grandeza que mede a rapidez com que o fenômeno está acontecendo. Então, poderia ser uma velocidade, uma vazão, uma frequência, um período, tá? Qualquer uma dessas que mede a rapidez com que o fenômeno está acontecendo. Então, mas sempre vai englobar o tempo. Tá? E a dimensão, que pode ser um diâmetro, uma área, um volume, qualquer coisa que diga respeito ao tamanho mesmo do problema. Tá? E ele vai envolver comprimento. Então, escolhendo propriedade, velocidade e dimensão, a gente já tem aqui, cada um dependendo de uma das grandezas fundamentais, das dimensões primárias, massa, comprimento e tempo. Além disso, eu não tenho uma velocidade que é múltiplo de uma dimensão, e nem uma propriedade que é múltiplo de uma velocidade. Então, eu já obedeço às regras todas fazendo isso. Tá? Então, em geral, é isso que a gente vai fazer. Bom, aí vocês podem se perguntar, e se o meu R não for 3? Tá? Para a maioria dos problemas, o R é igual a 3. Mas se ele não for 3, vamos supor, se ele for 2, tá? O que isso vai significar? Que eu não vou ter alguma, entre os meus parâmetros, tá? Eu não vou ter algum que tenha massa ou comprimento ou tempo. Tá? E isso já indica qual dessas três aqui, propriedade, velocidade e dimensão, que eu vou tirar. Então, por exemplo, se ele não envolver massa, eu não vou ter propriedade envolvida aí. Então, eu não teria isso. A outra possibilidade é o meu R ser igual a 4, tá? Que envolveria temperatura. Então, nesse caso, o quarto parâmetro que eu escolheria seria uma propriedade função da temperatura. Então, por exemplo, a condutividade térmica. Tá? Então, em geral, é isso daí. Então, a gente escolheu como propriedade, aqui eu poderia ter densidade e viscosidade. Tá? Então, qual que a gente escolhe? Sempre o parâmetro mais genérico, o parâmetro mais comum. Tá? Então, entre a densidade e a viscosidade, a densidade é a propriedade mais comum. Provavelmente, antes de ter feito a disciplina mecânica dos fluidos, vocês não tinham se deparado com algum problema real, nem envolvendo viscosidade, mas com a densidade vocês já tinham um monte. Então, a densidade costuma ser o mais comum mesmo. Bom, velocidade, nesse caso, está fácil, porque a gente só tem a velocidade. E a dimensão poderia ser o diâmetro da placa ou o diâmetro do tubo. O mais comum é o diâmetro do tubo, então por isso eu coloquei ele aqui. Bom, passo 5. Formar equações dimensionais, combinando os parâmetros selecionados no passo 4 com cada um dos outros parâmetros remanescentes, um de cada vez, a fim de formar grupos dimensionais. Igual eu falei antes, em poucas palavras, isso significa formar os grupos adimensionais. Esses grupos adimensionais a gente chama de grupos π. Tá? Teorema π de Bookings, então a gente está formando os grupos π. Então, quantos grupos π a gente vai formar? Nosso n, lá atrás, que é o número de parâmetros, era igual a 6. Tá? O nosso r, que é o número de parâmetros repetentes, que a gente escolheu no passo anterior, é igual a 3. Então, o número de grupos π formado vai ser n menos r. Então, n menos r, que é igual a 6 menos 3, que é igual a 3. Então, a gente vai formar 3 grupos π. A gente vai chamar de π1, π2 e π3. Tá? Então, como é que a gente acha esses grupos π? Então, primeiro a gente pega os parâmetros repetentes. Tá? Então, quais são os parâmetros repetentes que a gente escolheu? Ρ, V e D. Então, a gente coloca π1, π2 e π3. Tá? Então, Ρ, deixa eu pegar aqui a ponta. Então, Ρ, eu vou elevar os parâmetros repetentes, cada um a um expoente. Tá? Então, Ρ elevado a A, V elevado a B, D elevado a C. Bom, eu tinha 6 parâmetros, eu escolhi 3 como parâmetros repetentes, sobraram 3, então eu vou colocar um em cada grupo π, tanto faz a ordem que a gente coloca aqui.
Então, o primeiro ficou ΔP, o segundo o Mi e o terceiro o Dzinho. Tá? O expoente aqui, A, B e C do P1, não necessariamente igual ao do P2, não necessariamente igual ao do P3, mas eu mantenho o nome do expoente mesmo sabendo que em cada P eles vão ser diferentes. Tá? E lembrando que o parâmetro que sobrou, ele tem expoente 1. Tá? Então, o que eu tenho que fazer agora? Esse grupo π ele tem que ser adimensional. Então, eu vou olhar a dimensão dele. O P1 é ρ elevado a A, V elevado a B, D elevado a C vezes ΔP. Qual que é a dimensão de ρ que a gente fez lá no passo 3? Ρ é M, L é menos 3. Como isso tudo está elevado a A, vai ficar MA, L elevado a menos 3A. A velocidade é L, T menos 1. Está elevado a B, então é LB, T elevado a menos B. D elevado a C, ou seja, L elevado a C. E depois o ΔP que está elevado a 1. Então, vai ser exatamente o que estava lá no passo 3. M, L é menos 1, T é menos 2. O conjunto disso tudo aqui tem que ser adimensional, ou seja, o expoente final tem que ser 1. Então, M elevado a 0, L elevado a 0, T elevado a 0. Mas por que elevado a 0? Porque se qualquer número diferente de 0 que eu colocar aqui, vai indicar que o meu parâmetro vai ter uma dimensão. Tá? Então, tem que ser elevado a 0. Então, o que a gente vai fazer? Isolar. Então, M está elevado a A mais 1. Então, ficou aqui. L está menos 3A mais B mais C menos 1. E T elevado a menos B menos 2. Ou seja, agora eu tenho um sistema de equações. Tá? 3 equações, 3 incógnitas. Então, a primeira, A mais 1 é igual a 0. Tá? Por quê? Porque M elevado a A mais 1 é igual a M elevado a 0. Significa que o A é menos 1. Depois, com T, né? Menos B menos 2 é igual a 0, o que indica que B é igual a menos 2. E por último, o do comprimento, que é sempre o maior. Então, menos 3A mais B mais C menos 1 é igual a 0. Bom, mas o A é menos 1, então ficou mais 3. O B é menos 2, mais C menos 1. Então, no final das contas, o C é igual a 0. Tá? Então, qual que é o meu grupo π1? Ele era ρ elevado a A, que é menos 1, V elevado a B, que é menos 2, D elevado a C, que é 0, vezes o ΔP. Então, o meu π1 é ΔP sobre ρV ao quadrado. Tá? Esse seria o meu primeiro grupo adimensional formado. Se eu pegar o π2 agora, observe que a gente fez a mesma coisa. ρ elevado a A, V elevado a B, D elevado a C, μ. Tá? Só uma observação, que V aí é a velocidade média. Tem até essa barra que tem aí, não significa que é V elevado a menos B, não. É V elevado a velocidade média elevada a B. Então, de novo, né? ρ elevado a A e MA L é menos 3A. V elevado a B, LB é menos B, D elevado a C dá LC, e a viscosidade M, L é menos 1, T menos 1. E, de novo, isso tem que ser igual a M0, L0, T0. Então, isolando, o que é de M, o que é de L, o que é de T. Então, a gente tem, ó, primeiro com a massa, A mais 1 é igual a 0. O meu A deu menos 1. Depois com o tempo. Menos B menos 1 é igual a 0. B é igual a menos 1. Tomar muito cuidado, tá, gente? Que quando a gente faz essa conta aqui, muitas vezes a gente vai no ímpeto, menos B menos 1, B é igual a 1. Não, B é igual a menos 1. Faz devagar, não custa nada, tá? É simples mesmo, mas a chance de errar aqui é grande, se não tomar cuidado. E, por último, o de L. Então, menos 3A mais B menos C mais C menos 1 é igual a 0. Então, A é menos 1, dá menos 3, dá mais 3. B é igual a menos 1, C menos 1 dá menos 1. Tem problema ter dado tudo igual? Claro que não. Tem problema se dá uns números malucos, 5, 17 avos, 17, 19 avos, mas os números bonitinhos, assim, menos 1, até meio, 1/3, quando a gente trabalha em volume, não tem problema não. Então, como é que é o π2? ρ elevado a A menos 1. V igual a elevado a menos 1, D elevado a menos 1. Mi. Então, o π2 é mi sobre ρVD. Bom, e aí o que acontece? Esse número está familiar. Tá? Quando a gente olha para ele, a gente percebe claramente, eu espero, que é o inverso do número de Reynolds. Tá? Então, como a gente vai escrever uma função lá, né? π1 é igual a função de π2 e π3, por exemplo, o interessante é que o π2 já seja um número conhecido, então a gente inverte ele. Tem problema fazer isso? Não. Por quê? Porque se ele é adimensional assim,
Quando eu virar ele assim, ele vai continuar sendo adimensional, tá? Então, como já é um número conhecido, a gente inverte. Então, eu falei que π2 é rho VD sobre μ, tá? Se eu não quiser fazer isso, se eu não souber qual é o número de Reynolds, a princípio, dá para resolver esses problemas didáticos de mecânica dos fluidos, não tem problema nenhum. Você vai conseguir resolver sem problema. Mas se você estiver lá na frente, tendo que escrever um artigo acadêmico, tendo que mostrar os seus resultados para as pessoas que entendem mesmo de mecânica dos fluidos, vai ficar estranho se você deixar a sua função, o seu parâmetro, né, como sendo o inverso do número de Reynolds. Tá? Então, é interessante a gente conhecer quais são os adimensionais mais importantes, mais conhecidos, para poder já trabalhar em função deles. Tá? No próximo vídeo, tá, a gente vai ver os principais parâmetros da mecânica dos fluidos e a gente vai ver lá, entre outros, o número de Reynolds. Bom, e por último, o π3. Tá? Então, começa do mesmo jeito, ρ elevado a A, V elevado a B, D elevado a C, vezes o diâmetro pequeno. Então, deu. Ó, MA, ele é menos 3A. LB, T menos B, LC, L. Aí ele ficou menorzinho. Então, a M elevado a A, L elevado a isso tudo, T elevado só a menos B. Aí ficou fácil, porque ó, A é 0, B é 0, e para achar o C, a gente joga aqui, mas ó, o A é 0, o B é 0, ficou C mais 1 é igual a 0, que dá C igual a menos 1. Então, o meu adimensional ficou ρ elevado a 0, B elevado a 0, Dzão menos 1, Dzinho. Então, π3D sobre D, tá? Que a gente já sabe que é de fato adimensional, que é geralmente um parâmetro conhecido. Bom, então o que a gente tinha antes? Qual que era a nossa relação funcional? Ou seja, a relação, qual que é a função que a gente tinha entre as variáveis? Lá atrás a gente viu no enunciado que a queda de pressão era uma função, que ele chamou de uma função f, dessas grandezas, ρ, μ, v, d e d. O que a gente fez agora? A nossa nova relação funcional, ela ficou uma relação entre um número menor de parâmetros, agora adimensionais. Tá? Então, como é que ficou? ΔP sobre ρV ao quadrado é igual a uma função, que é diferente, então eu chamei de G, do Reynolds e da razão dos diâmetros. Tá? Por que eu coloquei π1 em função de π2 e π3 e não π2 em função de π1 e π3? A gente tem que ver daqui a queda de pressão, que é a função desses parâmetros. Então, a gente coloca o adimensional que contém a queda de pressão como sendo função dos outros. Então, vamos lembrar lá de trás quando eu falei assim, como é que a gente escolhe os parâmetros repetentes? Bom, eu não recomendo que a gente escolha o parâmetro que depende dos outros como parâmetro repetente. E aqui está a explicação. Se eu quisesse, agora, né, isolar o ΔP, se ele tivesse em todos os meus parâmetros, ia ficar difícil escrever a relação funcional, tá? E mais importante, né? Obter a forma para achar a queda de pressão depois disso. Então, essa seria a nossa nova relação funcional. Bom, tem o passo 6 também, que fala que é para se certificar que cada grupo obtido é de fato adimensional. Ou seja, ele está querendo que a gente refaça os cálculos. Então, uma sugestão do livro é utilizar o outro conjunto de dimensões fundamentais. Então, se a gente escolheu MLTT para achar os grupos P, o livro recomenda que a gente use o FLTT para conferir se eles são de fato adimensionais. Por que isso? Porque se eu usar o MLTT de novo, a única coisa que eu vou estar conferindo é se eu resolvi corretamente o sistema de equações algébricas. Tá? Ao passo que se eu usar o outro, eu posso pegar algum errinho que eu teria na hora de escrever as dimensões de cada um dos parâmetros. Tá? Então, aqui eu fiz usando o outro. Então, por exemplo, o diâmetro não muda, esse também não, a velocidade também não. O que vai mudar? Queda de pressão, densidade e viscosidade. Aí, no caso, a queda de pressão fica fácil. O que é pressão? Força sobre área. Então, F, L menos 2. A viscosidade, quando a gente olha lá no capítulo 2, a gente já viu também a unidade dela. Era o que? Pascal vezes segundo, ou Newton vezes segundo por metro quadrado. Então, força vezes tempo dividido por área. Tá? L menos 2. E a densidade, ela é massa sobre volume. E aí aqui, se vocês tiverem dificuldade, a gente vai também do mesmo jeito. Olha, densidade é igual a unidade de densidade, a gente coloca entre colchetes aqui, ela seria massa vezes L a menos 3. Bom, como é que eu faço desaparecer essa massa para aparecer a força? A gente olha que força é igual a massa
vezes aceleração. Então, no final das contas, a minha massa, ela vai ser o quê? F, L a menos 1, T elevado a 2. Então, eu jogo aqui em cima. Então, eu tenho F, L a menos 1, T ao quadrado, que multiplica L a menos 3. Aí vai me dar F, L a menos 4, T ao quadrado. Tá? Se tiver dúvida nos outros, pode fazer semelhante. Então, desculpa, eu queria só trocar aqui o contador. Então, a nossa relação funcional era essa. ΔP sobre ρ ao quadrado é igual a uma função do Reynolds e da razão dos diâmetros. O passo 6 é um passo opcional, a gente só faz se tiver dúvida. Então, por exemplo, razão dos diâmetros, eu preciso conferir que é adimensional? Não, diâmetro sobre diâmetro. Então, o Reynolds. Bom, o Reynolds é o adimensional mais importante da mecânica dos fluidos. Então, ele já é adimensional, não preciso conferir se ele está certo mesmo, ele deu certo. Então, eu vou conferir só o ΔP sobre ρ ao quadrado. Como é que eu faço isso? Qual que é a dimensão? ΔP, FL é menos 2. Ou FL é menos 4, T ao quadrado. E velocidade ao quadrado deu L2, T é menos 2. Então, ó, eu corto F com F, T2 com T é menos 2. O L que estava L é menos 4, L2 virou L é menos 2, que cortou com isso, deu 1. Tá? Então, os parâmetros são, de fato, todos três adimensionais. Bom, é isso. Tá? O teorema P de Buckingham é bem fácil de aplicar, a gente só tem que tomar cuidado com alguns detalhes pequenininhos, mas em geral ele é muito fácil. Tá? Então isso daí é como a gente sair de uma relação funcional, vou voltar aqui, entre 6 parâmetros dimensionais para uma nova relação funcional entre 3 parâmetros adimensionais. Esses 6 e 3 é no caso desse problema. Tá? Mas como regra geral, é sair de uma relação entre n parâmetros dimensionais para uma relação entre um número menor de parâmetros adimensionais. Como a gente viu no vídeo anterior, o teorema Pi, ele para aí. Tá? Então, o que a gente precisa agora? Fazer ensaios experimentais para determinar a forma dessa relação funcional. Não tem como a gente andar mais somente com a análise do teorema Pi. Tá? Bom, espero que tenha ficado claro.